Ocidente, o regresso. Na Ilha das Flores, no início dos anos 60, vivia-se um período de calma, ao contrário do resto do mundo. A população ocupava-se principalmente da agricultura e pesca e vivia em condições semelhantes às que se viveram na Europa no início do século. As comunicações por radiofrequências deixavam muito a desejar. Existiu na ilha uma estação de rádio, a Rádio Flores, que garantia a comunicação com o exterior. Porém, com a extinção desta rádio, as comunicações por radiofrequências efetuaram-se em condições muito precárias. Mas isto estava prestes a mudar. No resto do mundo estava em decurso a Guerra Fria, tensões entre os países do Ocidente e Leste, principalmente os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, faziam todos temer uma futura Terceira Guerra Mundial e a utilização de armamento nuclear. Todavia, entre estas crises e receios, surgiam projetos que impulsionariam a tecnologia, sendo um grande exemplo destes projetos a corrida espacial. E claro que uma das principais bases de apoio foram as radiofrequências. França, como uma das grandes nações que apoiava os países do bloco ocidental, desenvolveu o seu próprio projeto científico-militar. Um destes era a criação de mísseis balísticos de longo alcance, para a utilização em caso de uma futura guerra nuclear. Porém, o projeto possuía apenas fins científicos no recolhimento de dados do voo do míssil. Por outro lado, tínhamos saído da Segunda Guerra, os Estados Unidos tinham sido o grande aliado da Europa durante esse período, mas, apesar de tudo, o presidente francês Charles de Gaulle não confiava por inteiro nos Estados Unidos e tinha um princípio que era de que cada país é que tinha que tomar conta dos seus próprios destinos e é que tinha que preservar e lutar pela sua independência. E não podia estar essa independência dependente de outros. Em 1967, para pôr à prova as capacidades dos seus mísseis, o governo francês inaugurou uma base de lançamentos de foguetões, conhecido como Centre d'Essais de Landes, ou CEL, situado em Biscarrosse. Esta base veio substituir as antigas instalações da McGill, que nesse ano foram abandonadas devido à independência da Argélia. O principal objetivo destes ensaios sem ogiva nuclear era testar o alcance, precisão e desempenho dos mísseis e efetuar medições atmosféricas. Jamais houve ensaios nucleares no Atlântico, uma vez que só eram permitidos no Oceano Pacífico. Os lançamentos eram efetuados desde o centro de Biscarrosse, sudoeste de França, ou de submarinos ao largo da costa norte de França, em direção ao Oceano Atlântico, caindo ao largo da costa da Terra Nova ou da Guiana Francesa, onde era recuperado pela Marinha Francesa. Mas surgiu um problema. Nem o centro de Biscarrosse, nem os navios da Marinha Francesa conseguiam localizar o míssil em todo o seu trajeto, pelo que se tinha de construir uma nova estação de rastreio de mísseis, em que a localização mais propícia para tal seria nos Açores, mais precisamente na Ilha das Flores. Proponho um acordo a Portugal para utilizar uma base, que não seria propriamente uma base militar, mas uma estação para fins científicos. A França estava a desenvolver o seu programa nuclear, fazia ensaios sem ogivas nucleares, mas com o míssil, com o veículo que as poderia transportar, que eram lançados da França, do centro de ensaio de Landes, e que esses mesmos objetos vinham cair no Atlântico. Portanto, interessava à França ter uma zona o mais distante possível da costa francesa para poder acompanhar esses movimentos. Portanto, as Flores reuniam, houve alguma hesitação inicialmente entre Santa Maria, Faial ou Flores, acabou por ser as Flores a escolhida porque era exatamente a ponta mais ocidental da Europa e de Portugal neste caso. A Estação das Flores estava encarregue de seguir a trajetória do míssil, ou seja, era uma estação de telemedidas. Enquanto o navio Poincaré circundava o Oceano Atlântico, perto do sítio onde deviam cair as ogivas dos mísseis, 15 a 20 minutos após o início do voo. Mas onde estavam presentes as radiofrequências nesta missão? Elas eram a base deste projeto, pois para localizar e definir a trajetória do míssil eram necessários radares que funcionam como micro-ondas. As comunicações via rádio entre as estações, navios e aviões que faziam parte da missão, as radiofrequências eram imprescindíveis. Na sincronização da hora correta, a partir de um relógio atómico localizado em França, entre as estações de rastreio, para assim os dados transmitidos e recebidos serem mais precisos.
E claro, a transmissão de dados entre os centros do céu, das flores, do BEM Poincaré e de radares na costa de França. Os dados recolhidos nos ensaios eram transmitidos ao céu, onde, analisando os resultados, era reconstruída a trajetória exata dos mísseis e das ogivas. Todos esses ensaios possibilitaram à França desenvolver os mísseis balísticos da sua força nuclear, tirando proveito nos progressos nos domínios da informática e do cálculo das trajetórias exatas dos mísseis e das ogivas. A partir do acordo luso-francês, Portugal beneficiou de uma cooperação científica a nível da oceanologia e rearmamento das forças militares portuguesas. Já para os açorianos, os acordos de 1984 e 1977 permitiram desenvolver diversas infraestruturas, sobretudo na Ilha das Flores. Essas viriam a ser importantes no que tocava a melhorar a qualidade de vida, tais como a criação de uma pista de aviação, de um porto, de estradas, de um hospital, de uma barragem e uma central hidroelétrica e de muitas outras ajudas. Metade dos trabalhadores franceses eram militares e outra metade eram civis, mas também foram empregados na estação até 176 portugueses. Durante o serviço da estação não eram utilizados uniformes e, muito menos, armas. A parte que eu acho que foi que mais tocou, tirando a parte monetária, mas a parte monetária, eu estou a dizer os empregados que foram despedidos, que tiveram uma indemnização, mas depois teve muita gente na casa dos 40 e dos 50 anos que pura e simplesmente perdeu o seu trabalho. Ao fim e ao cabo, nós éramos 30 e tal quando a estação fechou. E essa parte teve uma importância enorme na economia da ilha e na economia de cada um em particular. Mas o que eu acho que mais falta fez é a parte do centro de saúde, porque eles saíram, na altura deixou de haver dentista nas Flores e principalmente deixou de haver um cirurgião e um anestesista, porque eles tinham sempre um médico de clínica geral que trabalhava quando era preciso, trabalhava em concordância com os outros médicos da Ilha das Flores, tinha um cirurgião em permanência, um anestesista em permanência e um enfermeiro com uma especialização qualquer que já não sei dizer o que é. Portanto, essas 4 mais-valias estavam sempre ali no centro de saúde, por isso éramos um hospital. Eu não estou a dizer que fazer uma cirurgia complicada, mas há coisas que hoje em dia tu tens que ser da Ilha das Flores porque não tens essa capacidade cá. Pequenas cirurgias, pequenas coisas que é preciso fazer e não consegues fazer cá. Se eles estivessem cá, tu continuavas a poder fazer. Porque tu continuavas a poder usufruir da parte francesa. Mas no início dos anos 90, com a construção do navio Bem Mons, um navio especialmente equipado com tecnologia de ponta para a detecção e localização de mísseis, a estação da Ilha das Flores tornou-se obsoleta. E assim, o governo francês perdeu o interesse na estação, que em 1993 encerrou oficialmente. Mas seria este o fim da relação entre a ilha e as radiofrequências? A resposta é não. Anos depois, em 1999, a Portugal Telecom construiu nas Flores uma estação de comunicação via satélite, que garantiu à ilha as comunicações com o exterior até o início de 2014, quando foi substituída pelo novo sistema de comunicações por fibra óptica. Hoje em dia, as radiofrequências são indispensáveis, desde os telemóveis e redes wireless até o controle de tráfego aéreo e transmissão global de dados. Elas estão em todo o lado e são de extrema importância. E o futuro das radiofrequências na Ilha das Flores? Como sempre, o futuro é incerto e imprevisível. Não é possível saber o que o futuro nos reserva a nível das radiofrequências. Mas através da pesquisa que foi efetuada, descobriu-se que num futuro próximo vai ser construída na Ilha das Flores uma estação geodinâmica fundamental. A instalação de estações geodinâmicas é um projeto da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais e visa a construção de 4 estações, entre as quais uma em Eves, uma na Ilha de Santa Maria, outra nas Canárias e, por fim, uma na Ilha das Flores. As estações dedicam-se ao estudo da radioastronomia, geodesia e geofísica. A Ilha das Flores foi selecionada devido à sua localização sobre a placa norte-americana. No caso das estações açorianas, essas observações são feitas com um radiotelescópio, idêntico ao que já está instalado na Ilha de Santa Maria. A tecnologia VLBI, a qual estará presente na estação da ilha, é uma técnica de medição geométrica utilizada de forma a obter medidas terrestres recorrendo à distância medida a partir das bases centrais das antenas, quando 2 ou mais antenas estão a observar pontos no espaço. É medido o atraso na chegada do sinal a cada uma das estações.
Sabendo que a velocidade da luz, a mais rápida que existe, é na ordem dos 300.000 km por segundo, isto é, 1 milímetro em 3,3 picosegundos, a medida desse traço acaba por ter uma enorme exatidão, devido à alta precisão dos equipamentos utilizados. São usados 3 tipos de bandas de frequência nesta estação, denominadas S entre os 2,2 e os 2,4 GHz, X entre os 3,8 e os 9 GHz e KA nos 34 GHz. A estação estará equipada de um radiotelescópio para VLBI geodésico do tipo VLBI 2010 por receptores nas frequências de uso do VLBI geodésico, por relógio atómico, osciladores necessários para as observações VLBI, por um gravímetro supercondutor e por uma estação GNSS permanente. Com a construção desta estação, a ilha vai beneficiar de um desenvolvimento tecnológico e económico. Por aí, está tudo em aberto. Existem imensas possibilidades. A nossa ilha está numa posição estratégica onde existe pouca poluição eletromagnética, tornando-a um local propício para projetos relacionados com as radiofrequências. Deve-nos inspirar na missão levada a cabo pelo governo francês: ter ideias e investir no que é nosso, pois o passado é a chave do futuro. Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós palhavam o pezinho. A bela